Nós vamos ler hoje com a graça de Deus 33, 34, 35, 36. Vamos ler então os primeiros versículos do capítulo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nesta noite nós estamos aqui, com alegria no nosso coração, por podermos, Senhor, ler a Bíblia juntos e podermos, Senhor, orar juntos, conforme a palavra. E hoje nós temos, Senhor, diante de nós, estes 4 capítulos tão importantes, tão maravilhosos, Senhor. Nos conceda a sua bondade, a sua graça, Senhor, de nós entendermos, na medida que formos lendo, compreendermos o que está escrito, e eu possa também, com a sua graça, dar algumas explicações, Senhor. O Senhor nos ensine, abra o nosso coração nesta noite de oração para ouvirmos a sua voz e para recebermos a sua palavra, Senhor, e sermos grandemente edificados no nome santo de seu Filho Jesus. E pedimos que o Senhor nos abençoe assim, não somente a nós, mas também as pessoas que vierem ouvir depois dessa gravação, pela sua grande bondade e misericórdia, em nome de Jesus, Pai. Com perdão dos nossos pecados, nós oramos no Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Então, meus irmãos, hoje, com a graça do nosso Deus, nós vamos ler esses 4 capítulos. Semana passada nós vimos que, enquanto Deus ele dava para Moisés no monte os mandamentos, a questão direcionamento para que ele fizesse o tabernáculo. Nos últimos capítulos nós temos visto isso, como Deus ele tem mostrado isso para Moisés, e o povo tinha feito aliança com ele já, com Deus. Mas enquanto Moisés está no monte, o povo aqui embaixo, porque Moisés demorava a descer, o povo resolveu fazer o bezerro de ouro, né? E pressionou Arão, Arão não resistiu e fez aquele bezerro. E aí quando Moisés ele desce, ele vê aquilo, né?
e então ele quebra as tábuas da lei, e Deus mesmo diz: olha, eu vou destruir esse povo, porque esse povo realmente merece a destruição. Mas Moisés intercede, né? E Moisés ali, e nós vamos ver mais uma vez agora, Moisés é um tipo de Cristo. Somente por causa de Cristo é que Deus não destrói realmente a humanidade, salva, e além de não destruir, na verdade o Senhor Deus salva o povo para si. É muita graça e muita misericórdia. Então o capítulo 32, ele encerra exatamente com a intercessão de Moisés e Deus aceitando essa intercessão, né? Porque na verdade Deus não iria destruir este povo, porque é o povo da aliança, né? Mas nós temos aqui no capítulo 33, irmãos, uma espécie de repetição dessa aliança, e que nós poderíamos, na verdade, chamá-la de renovação da aliança, porque o povo ele tinha pecado, ele tinha caído gravemente, né? Então Deus vai renovar esta aliança, mas o Senhor ele vai dizer assim, e mais uma vez Moisés vai interceder pelo povo. Vai ter dois pedidos de Moisés aqui, nesses capítulos que nós vamos ler hoje. Primeiro, Moisés vai interceder pelo povo mais uma vez, porque Deus disse: eu não vou com o povo, meu anjo irá, mas eu não vou com o povo, né? É diferente de, em algumas circunstâncias, quando Deus diz que o anjo estará, que na verdade é o próprio Deus, mas aqui Deus está dizendo claramente que não iria com o povo, mas iria enviar um anjo dele. E aí Moisés intercede, Moisés diz que o que faz a diferença realmente é a presença de Deus. E o ponto aqui é esse, irmãos, é que Deus estava se afastando do povo por causa do pecado, do grave pecado que eles tinham cometido. Inclusive aqui nós acabamos de ler que a tenda onde Deus vinha a Moisés, e Moisés recebia as revelações de Deus, ficou fora do arraial, né? E o que está acontecendo então aqui é que Deus está dizendo: olha, eu não vou com vocês. E Moisés intercede, irmãos, e então Deus vai de novo com o povo. Então tudo isso tipifica a pessoa de Cristo. Então nós temos aqui este primeiro pedido, Moisés intercede pelo povo, e nós temos um segundo pedido, que Moisés pede para ver Deus, pede para ver a glória de Deus. Então é muito importante nós observarmos o que nós já temos notado desde os últimos, nós lemos 4 capítulos na semana retrasada, depois mais 4 na semana passada, nós temos visto o seguinte: Deus tem dito assim: eu estarei com o meu povo, vocês são o meu povo, eu sou Deus de vocês, a minha presença vai estar com vocês. Então a grande questão, a grande bênção, irmãos, da aliança não era a terra prometida, não era nem mesmo a libertação do Egito, era a presença de Deus. É isso que nós vamos encontrar em todas as escrituras, ou seja, o que faz, irmãos, de uma pessoa, de um povo abençoado, não são as coisas, não são nem mesmo as bênçãos que o próprio Deus dá, mas a bênção maior é Deus estar conosco, né? E aí nós vamos observar que o nome de Jesus, um dos nomes de Cristo, que Cristo vai ser reconhecido tanto no Antigo como no Novo Testamento, é o que? Emanuel, Deus conosco. Ou como começa também o Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí diz lá no versículo 14, né, do primeiro capítulo de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a mensagem da Bíblia é o seguinte: desde Adão foi expulso do paraíso, e Adão não pôde mais estar na presença de Deus, e Deus expulsou Adão. Mas em Cristo tem um retrocesso disso aí, uma restauração, uma reconciliação. E as alianças, irmãos, é sempre importante nós observarmos que as alianças do Antigo Testamento, elas são preparatórias, né? Aqui Deus está preparando o povo, mostrando para as pessoas o que Ele faria na nova aliança, na vinda do próprio Senhor Jesus Cristo. Então Deus se afasta, aí Moisés intercede para que Deus continue com o povo, e depois Moisés diz: eu quero ver a tua glória, eu quero te conhecer mais. A grande questão é Deus mesmo, né? Isso é muito importante para nós nos tempos da nova aliança, irmãos. Nós estamos aqui na igreja, nós estamos aqui buscando a Deus, ou lendo a palavra, ou vamos orar daqui a pouco, se Deus permitir. E todo culto, o que é? O culto não é simplesmente para o homem, não é para o homem em nenhum sentido.
O culto não é meramente para nós satisfazermos necessidades nossas. O culto é a Deus, é uma adoração a Deus. E é Deus também se revelando a nós. E desde que nós cremos no Senhor Jesus, nós já sabemos quem Ele é. E nós queremos, na verdade, conhecê-lo mais e mais. No domingo passado, eu encerrei a nossa exposição no Evangelho de João. Vamos começar domingo que vem a exposição em Daniel, no livro de Daniel. E nos últimos versículos de João diz assim, nós estudamos aqui no domingo passado, ele diz, há muita coisa que Jesus fez, né? Se todos fossem escritos, creio, né, que nem o mundo todo caberiam os livros, né? Então ele usa uma linguagem assim, de exagero para mostrar o seguinte, muita coisa Jesus fez, mas uma coisa que eu comentei para vocês no domingo passado, é que quando ele usa essa linguagem, ele quer mostrar o seguinte, nós não sabemos tudo de Deus. Mesmo nessa vida, as pessoas que tiverem mais intimidade com Deus, elas não vão conhecer tudo de Deus, porque Deus é infinito, né? Então nós vamos conhecer muito mais de Deus na eternidade, na glória. E é isso que ele quis dizer. A Bíblia, ela é suficiente. A Bíblia, ela tem tudo o que nós precisamos saber nesta vida, sobre Deus, sobre Cristo, sobre o caminho da salvação, né, sobre quem é Ele, o que Ele quer para nós, mas ela não apresenta tudo de Deus, né? Ela apresenta o suficiente para a nossa salvação, mas não tudo, porque Deus é infinito. Então por que eu estou comentando isso? Porque, irmãos, há muito ainda para nós conhecermos de Deus, e deve ser o nosso alvo, o nosso desejo, conhecer a Deus, amar a Deus, viver para Deus, né? Eu queria que assim vocês pensassem nisso, queria incentivar muito meus irmãos a meditarem nesses aspectos das Escrituras. Então veja, Deus ele diz aqui nesses versículos que nós lemos, eu não vou com este povo porque eu vou cumprir a minha promessa, a promessa que jurei, lembra? Desde lá, Abraão, Isaac, Jacó, que nós temos lido desde o livro de Gênesis, mas eu enviarei um anjo diante de ti para lançar fora os inimigos, e levá-los a esta terra que mana leite e mel, mas eu não subirei, porque um povo de dura cerviz, para que não consuma no caminho. Ou seja, o povo de Israel era tão pecador, e não só o povo de Israel na verdade, mas a humanidade inteira, que Deus diz assim, eu não posso estar com vocês, senão eu destruo vocês, porque a minha santidade, a minha justiça é contrária a vocês, né? Então vocês merecem serem destruídos. Então, o que não destrói é a graça e a misericórdia, porque Deus é misericordioso, mas o merecimento humano é realmente a destruição. Mas então, o que Moisés vai falar? Irmãos, o povo, melhor dizendo, antes de entrar ainda na intercessão de Moisés, o povo fica triste, o povo tira os seus ornamentos, seus enfeites, né? E Moisés arma a sua tenda lá fora, e as pessoas então observam, e Moisés vai lá, Deus vai falar com ele, e diz aqui que acontecia que Moisés entrando na tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até entrar na tenda. E quando ele entrava, vinha a nuvem, e o povo via a coluna de nuvem, a porta da tenda, e o povo se levantava, cada um à porta da sua própria tenda, né, e adorava. E Deus falava com Moisés como qualquer fala com o seu amigo. Então isso é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que diz que eu não posso ir com vocês, porque eu vou destruir vocês, mas Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo, né? Então, porque isso é graça, é isso que ele vem ser. Ele é um Deus que é irado por causa do pecado, mas é um Deus que ele mesmo resolve essa questão da ira dele através de Cristo, e ele se torna nosso amigo. Lembra que Jesus vai dizer no Novo Testamento, eu vos chamo de amigos, né? Então tudo isso aqui é maravilhoso, irmãos, o que Deus tem feito. Vamos ler o versículo 12, diz assim, e Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo.
Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Né? Então Moisés intercede e Deus diz, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tua presença, Moisés fala de novo, se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Como é que vamos saber que nós achamos graça? Olha só o que Moisés diz. Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço por nome. Então vocês veem, né? Tudo aqui é graça, achaste graça aos meus olhos. Moisés intercede, Moisés é um tipo de Cristo que está intercedendo, e Deus diz, eu vou com vocês para dar descanso. Então ele disse, rogo-te, versículo 18, que me mostre a tua glória, que é o segundo pedido de Moisés. Primeiro, que Deus vá com o povo, e agora que Deus mostre a sua glória. Porém ele disse, Deus, né? Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aqui, Deus, que é Espírito, Deus não tem corpo, mas aqui, vamos dizer, uma manifestação de Deus. E nessa manifestação, porém, meus irmãos, Moisés vê Deus pelas costas, Deus não vê face de Deus, né? Porque é o que o Senhor diz, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá, né? Então, nós não temos como contemplar glória total do Senhor, mas parcialmente, como aconteceu aqui com Moisés, além de que a revelação plena realmente de Deus viria na pessoa do Senhor Jesus Cristo, só muito tempo depois. Mas aqui, irmãos, o que nós observamos? Moisés, o que Moisés queria ver? A glória de Deus. Isso era o pedido dele, não era simplesmente porque ele queria que Deus fosse com o povo, e ele queria ver a glória de Deus. Capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte, e ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois, se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos, e o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que é o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça em terra e adorou, e disse, Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz, porém perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse, eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás
veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é que eu faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus e os heveus e os jebuseus. Guarda de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, mas os teus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faça aliança com os moradores da terra, quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os seus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com seus deuses. Não te farás deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás 7 dias, comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre, meu é, até todo o teu gado, que seja macho, e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na sega descansarás. Também guardarás as festas das semanas, que é a festa das primícias, da sega, do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel. Porquanto eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor seu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Irmãos, aqui estão algumas coisas aqui importantes para nós destacarmos. Como eu disse, Deus, ele se revela a Moisés, e, meus irmãos, Deus aqui se revela, e está escrito no versículo 6, o Senhor é Deus misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Este é o nosso Deus, esse é o Deus de Moisés, é o Deus das Escrituras, é o Deus que mandou o seu Filho Jesus. Ele é misericordioso, está sendo misericordioso com esse povo, está renovando a aliança depois de eles terem feito um bezerro de ouro. Ele é tardio em irar-se, ele é fiel, ele é bom, mas ele perdoa a iniquidade. Todavia, ele não tem o pecado por inocente. Significa que esse perdão não é um perdão injusto, mas nós sabemos que para que ele perdoasse, alguém teve que pagar, e foi o próprio Filho dele que pagou. Então ele é cheio de misericórdia e bondade. É por isso que nós estamos aqui hoje. Nós somos esse povo também, nós todos somos pecadores, e a misericórdia dele se renova, e nossa salvação é pura graça, é pura misericórdia, socorro dele. Nós temos aqui, meus irmãos, que imediatamente Moisés se prostra, adora o Senhor. Vocês veem o que é o culto? O culto não é um entretenimento, o culto é reverência, é adoração a este Deus santíssimo, esse Deus bom, em gratidão. Ele ora a Deus, ele diz: Senhor, se tem achado graça
no meio de nós, ele diz assim, se nem achado graça no meio de nós, vá agora, o Senhor no meio de nós, percebe? Então, por graça, perdoa o pecado do teu povo, né? Lembra que Deus tinha dito, se eu for com esse povo, eu vou destruir esse povo, mas Moisés pede, perdoa, Deus misericordioso, Deus gracioso, e Deus vai com eles. Deus então renova a sua aliança, e Deus aqui ordena, meus irmãos, dizendo que eles se guardem de fazer aliança. O povo de Deus é um povo separado, né? Separado dos outros povos. Separado em que sentido, irmão? Separado no sentido que não tem o culto dos outros povos, não tem relações íntimas. Isso se aplicando ao nosso tempo. Não significa que nós vamos separar das pessoas, não falar com ninguém, não é isso. Mas significa que o nosso Deus é outro Deus. Significa que nós não vamos ter intimidade, né? Com eles ao ponto de servir aos deuses deles, como isso que está escrito aqui. Nós não vamos fazer deuses de fundição, não vamos adorar outros deuses. No caso aqui, irmãos, o povo, em vez de fazer esses deuses de fundição, como fizeram com o bezerro de ouro, eles são aqui convocados às festas do Senhor, né? A Páscoa, a festa da colheita, a festa, meus irmãos, aqui da semeadura, todas essas da cega, né? Então, todas essas festas aqui o Senhor ele está estabelecendo, mas é importante nós notarmos, irmãos, no versículo 21, note aí comigo, por favor: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na cega descansarás, né? Então, você imagina assim, é o dia do Senhor, né? Então, é aquele dia separado para Deus, e que mesmo na aradura ou na cega, não vamos deixar de trabalhar, Deus diz aqui, não, deixem lá e vão cultuar, né? É um ato de fé, veja, é um ato de fé, né? Hoje continua o dia do Senhor, domingo, ou seja, nós paramos tudo para adorarmos ao Senhor nosso Deus. E ele fala então aqui dessas 3 festas, 3 vezes no ano devem ir os homens, não deve se preocupar com os inimigos que poderiam cobiçar a terra, porque Deus domina os inimigos. Olha o que diz aqui no versículo 24: lançarei fora as nações diante de ti, alargarei o teu território, ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor, né? Então, a obediência, irmãos, é um caminho que é um caminho da bênção de Deus, é um caminho que nós devemos temer os inimigos, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas, né? Vamos seguir adiante então, meus irmãos. Veja, só um ponto aqui. O Senhor disse isso a Moisés, escreveu então as palavras novamente, é uma renovação da aliança, e ele esteve ali 40 dias e 40 noites. Aí versículo 29 em diante, diz assim: e aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs o véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo, falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Então, meus irmãos, é interessante isso aqui, isso é muito significativo, porque Moisés, ele ia falar com Deus, o rosto dele resplandecia, né? Quer dizer, que é o efeito da comunhão com Deus fazer o rosto dele resplandecer, né? Então, quanto mais perto de Deus, mais nós temos a luz de Deus, né? Então, Deus se manifesta através da vida do seu servo, e para o povo não ficar com medo, vamos dizer assim, aí ele cobria, colocava um véu
sobre o seu rosto. E é interessante dizer que ele descendo no Monte Sinai, com as 2 tábuas, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecesse, então ele não estava percebendo o que estava acontecendo. Isso é humildade, né? A humildade é que o servo de Deus, ele nem percebe as virtudes, ele não fica se exibindo, ele não é exibido, ele não fica falando, eu sou bom, ele, na verdade ele nem percebe as graças e as virtudes que o Espírito Santo está operando através da sua vida. Há um detalhe aqui, irmãos, que lá no Novo Testamento, na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer, fazendo uma comparação entre as alianças, que Moisés cobriu o seu rosto porque esse resplandecer, na verdade, ia desvanecendo, né? Ia desvanecendo. Então, porque a antiga aliança, ela era passageira. Então, veja, tinha uma glória, mas a glória da antiga aliança não se compara com a glória da nova aliança, porque a antiga aliança, ela é o quê? Ela é um tipo da nova aliança. Então, quando Jesus veio, a glória foi muito maior, tá? É importante nós notarmos isso. Capítulo 35, vamos lá. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará. Olha, mais uma vez vai falar do dia do descanso, né? 6 dias trabalharás, mas o 7º dia vos será santo, sábado do repouso do Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, pele de texugos, madeira de acácia e azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo, a sua tenda, a sua coberta, os seus colchetes, e as suas tábuas e as suas barras, as suas colunas e as suas bases, e a arca e os seus varais, o propiciatório, o véu da cobertura, a mesa e os seus varais, e todos os seus pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da luminária, e os seus utensílios, as suas lâmpadas, o azeite para a luminária, e o altar do incenso, os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia, a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrar o sacerdote. Irmãos, veja a misericórdia de Deus. Depois do povo ter feito o bezerro de ouro, Deus renova a aliança, e agora, através de Moisés, Deus ordena que o povo venha e chama o povo para uma oferta alçada. E na verdade diz aqui: tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, trará essa oferta, do ouro, da prata e do cobre, e outros materiais também. E observe então, irmãos, que isso é uma bênção de Deus, porque o tabernáculo estava sendo construído, significa a presença de Deus entre o povo, né? E o povo todo estava sendo chamado para voluntariamente ofertar para este tabernáculo, depois de ter ofertado para fazer o bezerro de ouro, né? Então Deus perdoa e Deus chama agora para que o povo faça isso, meus irmãos. E aí o que acontece? O povo se dispõe a doar. Veja o que diz o versículo 20: então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente se o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e
para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, e anéis e braceletes, todos objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul, a púrpura, carmesim, linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, pele de texugos, os trazia. Todo aquele que fazia a oferta alçada de prata, de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos, e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim, o linho fino, e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabras, e os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o azeite da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara que se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Vocês viram que quantas vezes diz, o coração se moveu, porque aqui a graça de Deus, perdoando o povo, fazendo com que, renovando a aliança, fazendo com que eles fizessem o tabernáculo e contribuíssem, tivesse o privilégio de contribuir para a construção do tabernáculo, e eles, em gratidão pela graça de Deus, voluntariamente, não estão sendo forçados, eles vêm com vontade, com desejo. Todo homem que se moveu para fazer isso, homem e mulher, e uns traziam das suas riquezas, outros, as mulheres fiavam, ou seja, não importando se tinham mais recursos ou menos, todos contribuíam dentro daquilo que podiam fazer, né? Porque isso é assim que a gente faz na igreja, né? A gente contribui de acordo com as nossas capacidades, mas isso é por amor, por gratidão a Deus, e assim o povo fazia, meus irmãos, voluntariamente. E aí o que aconteceu? Versículo 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento em todo labor, para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lapidar de pedras para engastar, e entalhar madeira, e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar aos outros, a ele e a Oliabe, o filho de Azemaque, da tribo de Dan, e encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Então esses dois homens aqui, Bezalel e a Oliabe, Deus capacitou, e eles fizeram e ensinaram os outros homens que vieram ali também para fazer essa grande obra. Vê que tudo o Senhor está movendo, o Senhor faz o povo contribuir, o Senhor chama os seus obreiros para fazer o tabernáculo. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Chegamos então no último capítulo de hoje, né? Assim trabalharam Bezalel, e capítulo 36, assim trabalharam Bezalel e a Oliabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então veja que é Deus que dá as capacidades, inclusive dos nossos talentos naturais, viu, irmãos? Que se refere a isso, que Deus é que dá os dons. Verso 2: Então Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-lo. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. O povo continuou trazendo. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés
que proclamasse por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobrejava. Veja que o povo trazia voluntariamente, aqueles sábios também faziam aquilo com amor, com dedicação a Deus, e quando eles perceberam que já tinha demais, eles disseram: chega, né? Não tinha aqui, irmão, nenhum espírito de ganância, nenhuma desonestidade, né? Então era realmente para a obra. Então, e aí Moisés teve que, a vontade do povo era tanto que Moisés teve que falar: olha, chega, né? Mas isso mostra tanto a fidelidade dos que estavam na obra, como o zelo do povo. Isso é um grande exemplo, irmãos. Depois do bezerro de ouro, né, o povo aqui deu um exemplo de amor ao que Deus tinha ordenado. Vamos ler nos últimos versículos, então, que faz uma descrição aí do que eles fizeram, né? Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, de azul, de púrpura, de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada, as fez. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas também ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, à extremidade na juntura. Assim também fez na borda, à extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma na outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e assim foi feito um tabernáculo. Fez também as cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham a mesma medida, e uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte, e fez 50 laçadas na borda de uma cortina na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugos. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 cavidades pregadas uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 tábuas debaixo de uma tábua para as suas 2 cavilhas, e 2 bases debaixo de outra para as suas 2 cavilhas. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, nos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas e também se juntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das travessas, fez de ouro, as travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul e de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmerada, e fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro e seus colchetes, fez de ouro e fundiu-lhe
4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul e de púrpura, de carmesim e de linho fino, tecido da obra do bordador, com as suas 5 colunas, seus colchetes, as suas cabeças, as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Amém. Os irmãos, aqui então está a descrição do que ele foi fazendo. Nos próximos capítulos, o próximo capítulo também vai continuar descrevendo a obra do tabernáculo. Então, o que nós vemos aqui? Eu queria então deixar para vocês um pequeno resumo, ao mesmo tempo, lições para nós, né, meus irmãos? Primeiro, meus irmãos, o que esses textos nos mostram? O mais importante é a presença de Deus. O mais importante é crescermos no conhecimento de Deus. Foram os 2 pedidos de Moisés. Mas nós sabemos que isso é possível por causa da graça, porque na verdade nós não merecemos ter Deus, nós merecemos a ira de Deus, né? Sermos banidos da sua presença, que vai acontecer no inferno, né? Mas o Senhor mandou o nosso Moisés para nos salvar, graças a Deus. E aqui nós observamos a graça dele, a misericórdia dele, fazendo com que o povo construísse um tabernáculo depois de eles terem feito um bezerro de ouro. E o povo, cheio de gratidão, vai e oferta, né? Então, o que é isso, irmãos? É o resultado da graça. Quando nós recebemos a graça, nós amamos, passamos a amar a Deus, somos gratos ao Senhor por sua misericórdia e passamos a fazer tudo por amor mesmo, né? Não porque nós queremos ganhar alguma coisa de Deus. Nós já ganhamos, é de graça, né? É a graça que nos concede. Não fazemos nada para comprar Deus, mas como expressão da nossa gratidão. Então, que nós guardemos isso hoje para os tempos da nova aliança. Deus está conosco em Cristo, nosso Emmanuel. Em Cristo nós podemos conhecer cada vez mais a Deus. Esse era o desejo de Moisés, não é? Ver a Deus, conhecer mais e mais a Deus. E nós devemos saber que não temos mais um tabernáculo físico porque não precisamos, porque nós adoramos agora em espírito e em verdade. Mas nós nos congregamos, nós amamos a Deus, nós servimos a Deus no dia a dia e devemos guardar o dia do Senhor. Lembra que ele fala que é o dia do Senhor? Tudo com gratidão, com amor a Deus, nos reunir com a igreja. E também devemos, meus irmãos, apoiar a obra de Deus, dar as nossas contribuições, né? Tudo isso também se aplica, mas lembrando também que as contribuições devem ser dadas voluntariamente, mas a liderança da igreja não deve abusar, né? Lembra que os dirigentes aqui disseram, basta, né? Não precisa mais, tudo deve ser feito realmente, não para ganância, nem para algum outro propósito corrupto, mas para a obra de Deus, para a glória de Deus. Então, resumindo o resumo, Deus é gracioso, Ele está conosco e nós somos gratos e amamos e servimos a Ele, gratidão e amor. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que esses ensinos fiquem no nosso coração, meus irmãos, e Ele se revele mais e mais a nós. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, porque hoje à noite, por sua grande misericórdia, por sua grande graça, nós podemos ler um texto tão maravilhoso como esses 4 capítulos, Senhor, que falam do tabernáculo, que falam da presença do Senhor com o seu povo por pura graça. Quando Moisés intercede, fala que o Senhor se revelou ao seu servo e se revelava, ele falava com ele face a face. Senhor, ele fala da gratidão que o povo teve aqui, pela graça e misericórdia recebida. Senhor, opera essas bênçãos em nosso próprio coração hoje, que nós possamos, Senhor, contemplar a infinita graça que o Senhor nos deu na pessoa de seu Filho Jesus, nosso Emmanuel, e sejamos assim, Senhor, cheios de gratidão e cheios de desejo de servir, fazer tudo obedecendo, servindo aos irmãos, servindo a igreja, levando o evangelho aos que estão lá fora, por gratidão, por tanta misericórdia, tanta graça recebida. Senhor, que o seu nome santíssimo seja louvado na vida de cada um de nós, por este amor recebido em Cristo Jesus.
nós oramos assim: abençoa-nos e abençoa todas as pessoas que ouvirem depois desse estudo também, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.